No vídeo de hoje eu vou tratar sobre a origem do 1º de maio como Dia Internacional dos Trabalhadores e Trabalhadoras. Para tanto, eu gostaria de mencionar alguma bibliografia interessante que embasou para que eu fizesse esse vídeo hoje. Dois autores eu gostaria de destacar. Primeiro, a Michelle Perrault, da Escola dos Análises. O livro dela, Os Excluídos da História, tem um capítulo do livro em que ela trata especificamente sobre o surgimento do primeiro de maio, que teria sido no dia 1º de maio de 1890, na França, no contexto da Segunda Internacional e da ascensão do movimento operário europeu e estadunidense. Um outro autor interessante que trata a questão é o Eric Hobsbawm, tanto no livro A Invenção das Tradições, como dois livros, que são coletâneas de artigos dele, que saíram traduzidos aqui no Brasil, com os títulos Trabalhadores, um livro, e Mundos do Trabalho, o outro. Em alguns artigos, ele trata dessa questão de rituais e dessa questão de processo de tradições inventadas. No caso do livro A Invenção das Tradições, ele fala de um processo de invenção de tradições em massa no século XIX na Europa. Tanto tradições inventadas à direita, ou seja, por setores das classes dominantes, das burguesias, em torno de uma ideologia nacionalista, como também o 1º de maio, que é um processo de tradição inventada, só que não é numa ideologia nacionalista, e sim internacionalista, e não é um processo de tradição inventada ligada à direita, mas à esquerda. Não é a festa, não é a tradição da burguesia, da classe dominante, do capitalismo. Pelo contrário, o 1º de maio já nasce como uma tradição inventada pelos e para os interesses da classe trabalhadora, do proletariado internacional. Portanto, é uma data anticapitalista no processo de luta de classe de dimensões internacionais. Claro que isso vai variando no tempo. Bom, a primeira perguntinha, de certa forma retomando o que eu já falei, é o quando. Quando foi que se começou? Então, segundo a Michelle Perrault, como eu já mencionei, o 1º de maio, primeira mistura de festa com greve, feriado nacional e ato político, aconteceu no dia 1º de maio de 1890, na França, portanto, há 120 anos atrás. Entretanto, nós precisamos dizer o seguinte, segundo a Michelle Perrault e o próprio Hobsbawm aponta isso. O 1º de maio, quando surge, é um rito operário. Portanto, é um ato político deliberado da classe operária e do movimento socialista que procura dar unidade política e cultural através da pedagogia da festa. Essa pedagogia da festa também é estudada por uma autora francesa, Mona Ozouf, remete ao tempo da Revolução Francesa. Portanto, essa ideia de uma pedagogia da festa, de educar pela festa, educar pelo espetáculo político, está presente também no 1º de maio. O que se desejava, a partir dessa experiência, era justamente um processo de cada vez mais construção de uma consciência de classe. Portanto, o 1º de maio deve ser justamente colocado nesse sentido, de procurar dar uma unidade política e cultural, de buscar uma eficácia no sentido cada vez mais de uma construção de consciência de classe no proletariado, experienciando essa mistura, como eu já falei, de greve com festa e manifestação política. Bom, segundo a Michelle Perrault, o Congresso da Segunda Internacional aconteceu em 20 de julho de 1889, em Paris,
e foi votada uma moção no final do Congresso, que a moção dizia o seguinte, aspas, abre aspas, será organizada uma grande manifestação internacional, com data fixa, de modo que, em todos os países e em todas as cidades ao mesmo tempo, no mesmo dia marcado, os trabalhadores intimem os poderes públicos a reduzir legalmente a jornada de trabalho a 8 horas e a aplicar as outras resoluções do Congresso da Internacional de Paris. Considerando que uma manifestação semelhante já foi decidida para o 1º de maio de 1890 pela American Federation of Labor em seu congresso de dezembro de 1888, realizado em São Luís, adota-se essa data para a manifestação. Fecham as aspas, essa foi a moção votada em 20 de julho de 1889, durante o encerramento do 1º Congresso da Segunda Internacional. Nessa moção, a gente percebe o seguinte. Primeiro, um ponto que eu já destaquei. A ideia de se tirar um dia no ano para uma manifestação dedicada à classe trabalhadora, tem uma ideia que é justamente aquela de mostrar para a opinião pública a força do proletariado e, claro, cada vez mais, como eu já falei, procurar a desenvolver um processo de construção de autoconsciência de classe. Segundo, nessa moção da Internacional, a gente vê que o interlocutor com o qual a classe trabalhadora ia dialogar, né, interagir, era o Estado. E o Estado burguês. Terceiro, dá para a gente perceber também na moção que ela faz uma referência a um antecedente americano, estadunidense, para a escolha da data, que teria sido o dia 1º de maio de 1886. Mas, afinal de contas, o que foi o 1º de maio de 1886? Um confronto, uma greve geral, operários estadunidenses em várias cidades paralisaram fábricas, exigindo o cumprimento de que os patrões cumprissem algo que eles já tinham conquistado na lei, que era a jornada de 8 horas de trabalho. O que vai acontecer é uma repressão muito grande. Alguns trabalhadores vão ser condenados à prisão, outros vão ser condenados à forca, e aí se criou um acontecimento histórico que a esquerda rememora como os mártires de Chicago. Portanto, a moção votada pela Internacional Comunista em 1890, ela já fazia referência a essa greve, a esse acontecimento de repressão geral que havia acontecido em 1º de maio de 1886 nos Estados Unidos. Então, há isso aí na moção da Internacional Comunista. Bom, outra questão é para a gente também ver que onde foi realizada a primeiro 1º de maio, a esquerda era dividida, né? Os socialistas marxistas lá eram chamados de guesdistas, porque era um agrupamento em torno de Gilles Guedes. Tinham os anarquistas, tinham os blanquistas e tinha um setor mais reformista, né? Existe uma certa briga em torno da paternidade de quem teria gestado o 1º de maio, os guedistas ou os anarquistas, os americanos ou os franceses. E havia muita divergência também entre eles em torno de como fazer o ato do 1º de maio. Portanto, os preparativos, já em março, os jornais da França já dão notícias de que em março de 1890, os guesdistas, que era essa corrente socialista, marxista, francesa, estavam organizando, inclusive criaram um jornal socialista, onde eles noticiavam os preparativos e faziam o chamamento para o 1º de maio. Antes de maio, já tinha muitas cartas escritas
endereçada aos patrões, uma enxurrada de cartas anônimas com intimidações aos patrões, um verdadeiro rumor, uma espécie de medo, além do êxodo burguês, porque muitos patrões fugiam de Paris a partir dessa espécie de medo, desse rumor do que seria o 1º de maio de 1890. O desenrolar da primeira comemoração, mais do que em Paris, o interior da França reagiu. A maioria dos trabalhadores e trabalhadoras em várias categorias, muito hegemonicamente trabalhadores homens, abandonavam seus canteiros de obras. Petições eram feitas, endereçadas às prefeituras, e quem levava essas petições eram os delegados sindicais. Foi feita muita paralisação, e aí é onde entra uma questão que eu já mencionei. Como a esquerda francesa era bem dividida, socialistas e anarquistas, sobretudo, não se entendiam muito bem em torno da concepção de revolução, de sociedade, como estratégias e táticas, né? Então, aqui também no 1º de maio, tanto os anarquistas como os socialistas franceses vão participar, mas eles tinham projetos diferentes para o 1º de maio. Os guesdistas, né, os socialistas, preferiam um feriado pacífico, onde em cada setor de trabalho seria escrita uma petição e o delegado sindical iria entregar ao Estado, né, o resultado das reuniões por locais de trabalho. Já os anarquistas queriam a aglomeração de rua e o método da violência, da ação direta, né? Então havia uma diferença aí em termos de como fazer o 1º de maio. Começou, evidentemente, pela a defesa de uma jornada de 8 horas de trabalho, é uma utopia muito popular, como coloca Michel Perrault, né? E a ideia de que, como é que eles vão desenrolar esse processo no dia 1º de maio de 1890? Primeiro, para a economia, para as máquinas, para o trabalho. Não se trabalha, é uma mistura de festa e greve. Havia lista de adesões para que as pessoas, os trabalhadores, aderissem com uma colaboração para os bailes e banquetes, piqueniques, circo. Era uma festa da humanidade, é uma expressão de uma contra-sociedade. Não era uma festa do capitalismo, não era uma festa nacionalista. Abre aspas, diz a Michel Perrault. Nas ruas, nas salas, em lampiões, em faixas, na botoeira ou em braçadeiras. É a vitória do vermelho, esse vermelho difamado pelas autoridades e incontestavelmente o símbolo da classe mais popular. Fecha as aspas, né? E nos textos, tanto do Hobsbawm como da Michel Perrault, eles vão abordando e vão discutindo toda a simbologia, as bandeiras, a cor vermelha, né, as flores e toda a iconografia e toda a simbologia e todo o formato das passeatas, dos mítines que eram feitos, né? Em algumas regiões, a manifestação seguiu mais a ideia dos anarquistas, ou seja, em alguns lugares da França, né, eles defendiam fazer a manifestação na frente da casa dos burgueses, da burguesia ou das fábricas, com motins, né, com métodos da ação direta, com incêndios, etc. Pô, o grande dia, 1º de maio, o grande dia, é que de fato depois do 1º de maio a classe trabalhadora vai sofrer, né, porque vão ter demissões, repressões de lideranças, e o que vai acontecer na greve, na França, é uma onda de greves e de manifestações que vão tomando conta da França depois do 1º de maio de 1890. Portanto, esse é um rápido desenrolar da origem, né? O 1º de maio da história foi festejado e, ao mesmo tempo, essa mistura de festa com greve. 1º de maio de 1890, né? Portanto, no contexto da Segunda Internacional e da ascensão do movimento socialista e movimento operário. No século XX, nós vamos ter
os regimes de direita, como o nazismo do Hitler, por exemplo, e o nosso Getúlio aqui no Brasil, transformar completamente o 1º de maio em Dia do Trabalho. E aí esvazia todo o componente da luta de classes para trazer para uma ideia e para uma ideologia da cooperação de classes. E, claro, o Dia do Trabalho, a valorização do trabalho, independente do lugar em que você estiver na estrutura social. O que dignifica o homem é o trabalho. O que não dignifica é a luta de classes ou a vadiagem. Era assim na década de 30, por exemplo. Então, a direita vai se apropriar da festa operária, da festa dos trabalhadores, ressignifica o conteúdo político para poder ter os trabalhadores como uma classe que consentisse aos projetos do capitalismo. Para finalizar, já que 1º de maio de 2020, nós estamos todos em casa por conta da pandemia do Covid-19. Mesmo assim, nós vamos ter manifestações, nós vamos ter a classe trabalhadora dando uma sinalização no planeta todo da luta, da sua luta, só que vai ser uma coisa diferente, porque a maioria dos trabalhadores, como a maioria das pessoas que podem e estão fazendo o distanciamento social. Mesmo assim, no Brasil, uma crítica que eu faço é que nas últimas décadas as principais centrais sindicais transformaram o nosso 1º de maio em shows mícios, em shows com grandes artistas nacionais de renome, onde na verdade se vai lá muito mais para dançar, para apreciar a música, né? Retirando-lhe o componente simbólico da luta, da ação e da intimidação da classe dominante. E amanhã, estou fazendo esse vídeo aqui dia 30 de abril, mas 1º de maio de 2020, mesmo de casa, todos nós precisamos estar atentos à luta dos trabalhadores e fazer de forma virtual, que me parece que é o que nós podemos fazer nesse momento. Entretanto, eu queria destacar que sou completamente contra, e se não tivesse em casa, por exemplo, se nós não estivéssemos passando por essa pandemia, jamais eu iria defender um 1º de maio no Brasil com a participação de figuras políticas como Fernando Henrique Cardoso, Davi Alcolumbre e Rodrigo Maia, porque esses nomes simbolizam o neoliberalismo no Brasil, a precarização do mundo do trabalho, a retirada de direitos dos trabalhadores, e nós temos até certo acordo quando for fazer o enfrentamento ao fascismo, mas o 1º de maio é inegociável. Ele é a tradição inventada pelos trabalhadores e tem que ser assim mantida, sem essa participação de políticos ligados ao capitalismo financeiro globalizado e neoliberal.